Dar início ao nosso culto. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade aqui na tua casa, Deus. Quero te pedir neste momento, Pai, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, ó Deus, e que possamos, ó Deus, estar nos esvaziando de nós mesmos, ó Pai, e ouvir a tua voz, ó Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, Deus, aqueles que também não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, porque o Senhor conhece o motivo, Deus. Aqueles que andam desanimados, Pai, que o Senhor possa estar animando o coração, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, estar aqui conosco, Pai, te louvando, te agradecendo, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Deus. Nesta noite, Deus, queira perdoar, Pai, os nossos pecados, ó Deus, e que o Senhor esteja, Pai, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É assim que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Pode perto, vamos escutar o nome do Senhor, 311, em nosso coração, saber que nós estamos pelejados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor que nos enviou, e a cada dia mais nós enfrentamos lutas e batalhas, mas em nome dele. Amém, irmãos? Amém? Deuteronômio 28, versículo 1. Amém. Nós leremos alguns versículos, mas eu convido a igreja em casa, com calma, ler o capítulo 28 de Deuteronômio. Então eu farei a leitura do primeiro versículo que diz assim: Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos
Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele continua e diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele vai fazer uma lista de bênçãos. Essa lista, ela contempla tudo aquilo que o nosso coração deseja, tudo aquilo que nós buscamos todos os dias, tudo aquilo que nós acordamos de manhã, nos esforçamos tanto através do nosso trabalho, do nosso planejamento, da nossa família, nós gastamos toda a nossa energia buscando essas coisas, além de algumas outras mais. Mas aqui ele fala daquelas prioritárias. E no início desse texto ele vai falar que sem isso, nada dessas outras coisas acontecem, mas com isso, todas as outras vão acontecer na nossa vida. Então, ele no versículo 1 diz: se atentamente, ele requer, o Senhor está dizendo, para nós colocarmos toda a nossa atenção à voz do Senhor, para ouvi-lo com atenção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, mas também esse Senhor precisa ser o nosso Deus, o alto da nossa adoração, da nossa consagração, do nosso louvor. E nós precisamos, diz o versículo, ter um cuidado. Ter cuidado de guardar é guardar com propósito, com intenção, com esforço, com planejamento. É querer guardar. Então esse versículo 1, esse versículo 2, porque no 2 repete, isso nos mostra a importância de ouvirmos a voz do Senhor. Por quê? Porque é dessa maneira que Deus resolveu se manifestar. Então não é sentir um arrepio, um vento, é ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então o versículo 2 ele reforça: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, esse Senhor é Deus, virão sobre ti. Preste bem atenção, não somos nós que iremos, nós nem precisaremos ir procurar, buscar. As bênçãos do Senhor virão sobre nós, porque virão do alto sobre a nossa vida, virão sobre ti e te alcançarão. Todas essas bênçãos ele vai fazer uma lista, mas aí ele chama a atenção. Eu quero que você olhe comigo ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 28, mas agora no versículo 15. E o versículo 15, ele vai dizer que é impossível não ouvir a voz de Deus. Então, lá no começo, quando nós vimos os dois versículos falando de ouvir, não é simplesmente ouvir de audição, é de aceitação, de obediência. Porque olha o que diz o versículo 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições. Lá falava em bênçãos, agora aqui está falando sobre maldições. Todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então quer dizer que Deus lança maldição sobre nós? Não. Quer dizer que a maldição nos persegue e ela vai nos alcançar, porque nós estaremos vulneráveis, porque nós estaremos longe da presença do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que o inimigo ele está ao nosso derredor buscando tragar, é exatamente essa figura. É a figura da ausência do pastor cuidando da ovelha. É aquela ovelha frágil que está longe do seu lugar de proteção. Então aqui, para nós, tem um grande desafio: ouvir, mas obedecer. E só é possível obedecer se nós guardarmos essa palavra. Então o texto está dizendo que, olha só, para você ter uma ideia do que é que ele está falando sobre maldição. Olha o versículo 16: maldito serás tu na cidade e maldito será no campo.
Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Ou seja, tudo isso vai refletir naquilo que nós mais buscamos no nosso dia a dia, que mais nos esforçamos. É aquilo que a palavra diz. E se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que edificam, e muito será levantado de madrugada, comendo o pão que penosamente vigiaste. Em resumo, meus irmãos, nós estamos cultuando a um Deus que quer tanto nos abençoar. A bênção de Deus está tanto a nosso favor, que é loucura não receber. Mas há outros que não querem. Que não sejamos nós. Aqueles que vão perder essa oportunidade de receber a bênção de Deus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus atentamente. Como diz a palavra, quando ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração se endurece. Que nós possamos ser tocados pelo Senhor. Amém? Então feche seus olhos, nós vamos ter um tempo para orar. E eu gostaria de lançar um desafio para você. Estenda a sua oração. Ore, Senhor, fale comigo, não permita que eu fique diferente da tua palavra, mas ore também, fale com a minha família. Não permita que a minha família fique diferente da tua palavra. Fale com meus amigos. Fale com os meus inimigos. Fale, Senhor. Nós vamos ter esse tempo de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos somente as bênçãos. Nós, de todo o nosso coração, nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos o Senhor porque o Senhor que é Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nós somos gratos porque nós temos um relacionamento em Cristo Jesus com o Senhor, com toda a intimidade, com toda a profundidade, com todo o amor que o Senhor tem por nós. Que nós sejamos alvos da Tua graça e da Tua bênção. Que o Senhor seja o nosso maior tesouro. E que tudo isso, essas bênçãos listadas, serão para nós as demais coisas, as consequências de um relacionamento profundo que começou no Senhor com cada um de nós. Mas que não esteja só em nós, mas que se estenda à nossa família, se estenda aos nossos amigos, nossos colegas, que se estenda, ó Deus, dentro da nossa casa, mas também fora dela, na nossa vizinhança, no nosso lugar de trabalho, de estudo, no nosso lugar de lazer, Senhor. Que a nossa vida esteja consagrada a Ti, que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor esteja nos abençoando com essa bênção eterna da comunhão com o Senhor, e que isso se torne visível, e que todas as nações da terra olharem para nós, para a Tua igreja, para o Teu povo, e elas encontrem o Senhor e vivam para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos celebrar o Senhor? Amém, irmãos. Vamos falar sobre o tempo também, que a gente louvar, agradecer esse Deus tão maravilhoso. E um dia nos alcançou, né, nossas bênçãos, o Senhor colocou, e que nós possamos ser, né, um vaso cheio, um copo cheio, que transborda e abençoa aqueles que estão ao nosso redor. E hoje um domingo missionário, que se de verdade nós possamos estender essa bênção que nós recebemos, né, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Amém.
Abençoar aqueles que estão nesse propósito de cumprir o ídolo do Senhor. E esse canto diz: anunciar entre as nações as suas obras. E o Senhor tem feito grandes obras desde o princípio, e Ele faz em nossas vidas grandes obras. E nós cremos, nós estamos aqui porque nós, como a palavra já veio aos nossos corações, Ele vai continuar fazendo grandes obras em nossas vidas. Porque o propósito do nosso coração é sim estar atento na voz do Senhor, estar atento no que o Senhor nos diz, para que nós possamos cumprir cada dia mais a vontade do nosso Deus. Amém, irmãos? Senhor.
que assim a oferta agradável do Senhor possa ser a nossa vida, possa ser os nossos dons e talentos, né, aos pés do altar, servindo esse Deus que é tão maravilhoso por Deus. Amém, irmãos? Guardada
Deus tão bom, tão maravilhoso. Apesar, Deus, de nossas falhas e transgressões, ó Pai, o Senhor, ó Pai, com teu olhar de amor, cuida de nós, perdoa, nos traz misericórdia, ó Pai, diante da nossa limitação, Deus. Pai, que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e adoração do Santo Nome, Pai. Que o Senhor possa aceitar a nossa oferta agradável diante do teu altar, Pai. Que o Senhor nos disponha cada dia mais a te servir, ó Pai, com nossos dons e talentos, ó Pai. Que o que nós temos de melhor, ó Pai, o mais precioso que nós temos, ó Pai, que na verdade não é nosso, que o Senhor que nos deu, veio de Ti, ó Pai, que nós possamos usar para Te servir, ó Deus, da melhor forma possível, Deus. Que nós possamos fazer, ó Pai, a Tua obra, Deus, que o Senhor venha completar em nós a Tua vontade, Deus. Que nós possamos transbordar cada dia mais as Tuas bênçãos, ó Deus, para que possamos abençoar todos aqueles, ó Pai, que estão à nossa volta. Deus Santo, Deus querido, nos dispõe, ó Pai, como missionários do Senhor, ó Pai, a falar do Teu Evangelho, a pregar, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, a cada dia, que pessoas possam ser transformadas, ó Pai, pela ministração da Tua palavra através de nós, ó Deus, que nós possamos ser usados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Deus Santo, Deus querido, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa tomar todo o nosso louvor e adoração diante do Senhor, Deus, que possa ser agradável, ó Pai, o nosso cantar, Deus, possa ser agradável, Deus, a nossa oferta diante do Senhor, Pai, mas que o Senhor nos disponha cada dia mais a pensar, ó Pai, a estar raciocinando, ó Pai, de uma forma lógica diante do Senhor, Pai, para vermos, ó Pai, como o Senhor quer nos usar, Deus, para que nós assim, ó Pai, sendo usados pelo Senhor, Pai, possamos fazer mais e mais pelo Senhor, não segundo a nossa vontade, Deus, mas segundo a Tua perfeita, boa e agradável. Deus Santo, fique conosco, Deus, continue, ó Pai, a falar aos nossos corações nesta noite, Deus, que o mover do Teu Santo Espírito, Pai, não nos deixe sair da Tua igreja, da Tua casa nesta noite, como nós entramos, ó Deus, mas nós possamos sair daqui transformados, ó Pai, pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito. Fique conosco, continue, ó Pai, a falar aos nossos corações mais uma vez, ó Deus, assim nós oramos, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Igreja, pode se sentar. Chamar as crianças aqui à frente, aqui, pessoas. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, esta noite na Tua casa, Senhor, quero agradecer este momento, passamos louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Quero apresentar as Tuas mãos, as nossas crianças, pedindo que o Senhor as guarde, as livre, Senhor, de todo mal, na rua, em casa, na escola, aonde quer que elas estivessem, que o Teu Santo Espírito tenha guardado, tenha guiado, Senhor meu Deus, livrando, protegendo e guardando as nossas crianças, os nossos filhos, Senhor meu Deus, debaixo das Tuas potentes mãos, para apresentar este momento, que elas irão, Senhor meu Deus, receber da Tua palavra, que elas possam crescer em cada dia mais o conhecimento do Senhor, que elas possam, Senhor, através das palavras que estão nos corações delas, reconhecer, Pai, que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus é digno, Pai, de louvor, de honra, de glória, de obediência, Pai. Toma Tuas mãos, Senhor, aquele que está ministrado, Senhor, a professora, Senhor, conforto, que o Senhor venha dar sabedoria, através do Teu Santo Espírito, da direção, Senhor, de usá-los, para aquilo que queiram ensinar, mas aquilo que o Senhor tem para deixar sobre o coração das nossas crianças nesta noite. É que eu oro, pedindo e agradecendo, no nome de Jesus. Amém.
entre. Convido a igreja em Daniel, capítulo 6, para a leitura de todo o capítulo. Daniel, capítulo 6. Os irmãos possam estar abrindo a palavra, atentos à leitura da palavra. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, e se não pode revogar. Por essa causa, ó rei Dario, assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel, a orar, suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que se nada se mudasse a respeito de Daniel.
Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou uma noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu o sono dele. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creres no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Amém? Pai, fale conosco, abençoe o nosso coração. Molde-nos, ó Deus, e como cantamos, grave essa palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Mas aplique essa palavra na nossa vida, para que sejamos transformados, nos tornando, Senhor, cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a honra, a glória e o louvor seja somente a Ti, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel capítulo 6 é um grande desafio para nós, cada um de nós. Daniel capítulo 6, ele mostra como é possível vivermos diariamente em meio a uma sociedade tão difícil a qual nós nos encontramos e ainda assim continuar sendo cristão, homens e mulheres que amam e servem o Senhor, que são bênção do Senhor no meio dessa sociedade. Quando eu olho para esse texto, nos vejo nos nossos dias, vejo as dificuldades, os enfrentamentos e os desafios que nós vivemos. E esses desafios que eu vejo dois tipos de desafio. Eu vejo o desafio externo, que são muitos, mas eu vejo um desafio que é o principal desafio que nós passamos, o interno, o desafio do nosso coração diante de tudo isso. E quando eu leio o capítulo 6 de Daniel, duas perguntas vêm ao meu coração. Qual foi a última vez que a minha fé incomodou alguém? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: qual foi a última vez que a minha fé inspirou alguém? Porque na verdade a vida do cristão, do homem, da mulher, do adulto, da criança, que pertence a Cristo Jesus, ela só tem esses dois caminhos em meio à sociedade. E em um grupo de pessoas, nós vamos causar um incômodo terrível, e num outro grupo de pessoas, nós vamos causar uma inspiração, um desejo muito grande de conhecer a Cristo Jesus. Então, qual foi a última vez que essas coisas aconteceram na nossa vida? Porque é esse o resultado da presença de Deus em nós.
Quando nós olhamos para Daniel, nós temos que nos ver em Daniel. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber, por exemplo, que as coisas que acontecem conosco, elas aconteciam e continuarão acontecendo. Porque se vocês perceberem, qual é o cenário que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, o Dário, ele dividiu em 3 grupos. E ele levantou desse meio dessas 120 pessoas, 3 pessoas, cada uma para governar sobre um grupo de 40 pessoas. E no meio desses 3, ele levantaria um, que já em seu coração ele tinha feito a sua escolha. E em seu coração ele tinha um motivo pelo qual ele fez essas escolhas. E quando nós olhamos para o motivo pelo qual ele fez essas escolhas, nós vamos vendo que essas escolhas são resultado da presença de Deus na vida de Daniel, como resposta de Deus à necessidade de todo o povo, porque esses 120 estão sobre todo o restante do povo. É como se fosse um efeito cadeia. Dário, essa pessoa que ele nomearia, depois os demais prefeitos, sátrapas e assim por diante. Nós vamos ver ali governadores. Então o que acontece aqui? Daniel não é uma pessoa que se inscreveu para estar no poder, porque o poder para Daniel não é um status. Porque se vocês prestarem atenção, Daniel nunca perdeu a sua identidade. Qual é a identidade de Daniel? Quem é Daniel? De onde vem essa identidade? Se você olhar comigo, vocês vão ver. Deixa eu só encontrar aqui onde esses homens falam a respeito de Daniel. Olha o versículo 13, por favor. A partir do versículo 13, a identidade de Daniel na sociedade, ela permanece a mesma. Daniel é o quê? É um exilado. Daniel é um escravo. Daniel é alguém de uma categoria dentro da sociedade inferior. Eles dizem assim, versículo 13: responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados. Então eles estão tentando jogar Daniel lá para baixo. Mas eu acho interessante que Daniel nunca quis subir. Deus o levou a lugares com propósito específico. Daniel ele passa por 3 reinos. E ele é um escravo que governa 3 reinos. Em 3 reinos. Gente, isso é inédito. Daniel vai se tornar a segunda pessoa mais poderosa no reino de Dario. Muito parecido com o que acontece com José. E o que acontece com José? José não preenche um currículo. José não faz especialização. Daniel não faz especialização. Deus leva os seus para ser resposta dele às nações da terra, a necessidade das pessoas. É Deus quem nos coloca. Com isso vem a responsabilidade. Daniel vê muito mais a responsabilidade do que qualquer benefício, porque Daniel não esquece que ele é um servo, mas não servo de Dario, não servo de Nabucodonosor. Ele é servo do Deus Altíssimo. Entra reino, passa reino. Daniel não perde a sua identidade. Ele é servo do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E nós precisamos entender que isso está dentro daquilo que diz a palavra: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa que o reino de Deus, o governo de Deus e a justiça dele é muito maior e melhor que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, quando nós olhamos para isso, a forma como Deus trata e trabalha, Ele continua fazendo nos nossos dias, e a gente precisa entender isso. Apesar desses quererem tratar Daniel inferiorizado, ele continua sendo servo de Deus e ele continua sendo tratado assim pelo próprio Deus, independente da forma como os outros vão tratar.
Então, essa característica de Daniel sendo servo de Deus incomoda as pessoas lá fora. E é isso que incomodou aqueles homens. Aqueles homens, eles foram incomodados pelo caráter de Daniel. Gente, o nosso caráter, o padrão do nosso caráter tem que ser igual ao de Daniel. Vocês perceberam qual que é o caráter de Daniel? Nós estamos falando de um caráter natural, de características nossas que refletem nas pessoas no nosso dia a dia. Olha só comigo no texto, por favor. Você vai ver, por exemplo, assim, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Lembra, ele é responsável, ele tem um cargo de responsabilidade dentro do reino. E eles vão vasculhar a vida de Daniel para encontrar um fio de cabelo que seja para acusá-lo de alguma coisa. Mas olha o que diz o texto, gente, isso é maravilhoso. O texto diz assim, então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar o Daniel a respeito do reino. Vamos ler bastante? Mas não puderam achar, vamos juntos, nem culpa alguma, porque ele era e não se achava nele nenhum erro. Nós estamos falando não de um homem perfeito, mas nós estamos falando da presença do perfeito Deus na vida de um homem como eu e você. É possível nós vivermos uma vida assim, em sendo Deus tão presente na nossa vida quanto era na vida de Daniel. Por que Daniel tinha essa característica diante da sociedade? Por que eles, gente, vocês concordam que esses homens, esses 119 homens, eu creio que eles procuraram até debaixo do tapete para achar um cisco sequer que pudesse condenar Daniel. Qualquer coisa era válida, qualquer coisa. E eles não acharam nada. Por quê? Porque se você olhar o versículo 3, eu queria que nós lêssemos juntos o versículo 3, por favor. Então, vamos juntos? O mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Gente, quando você olha essa palavra espírito, ela está falando que essa vida de comunhão com Deus era tão íntima que a presença de Deus refletia na pessoa de Daniel. Ele não está falando de algo sobrenatural, pelo contrário, ele está falando aqui, o livro de Daniel está falando da presença natural de Deus na nossa vida. Olha, como é possível a presença de Deus se manifestar de maneira natural em nós e através de nós. Ele é a causa dos frutos que nós produzimos. E os frutos que nós produzimos é para a glória dele, para o testemunho dele. Vocês já imaginaram, gente? Porque uma coisa nós vemos nesse texto: não é para o cristão fugir da sua responsabilidade na sociedade. Não é. Não é. Não existe lugar nessa sociedade em que o cristão não possa estar. Não existe, pelo contrário. Por isso que Deus não limita a igreja a essas 4 paredes. Nós somos a igreja até os confins da terra. Onde nós estamos, nós somos igreja. Onde Deus nos levar e nos levar a exercer o cargo que nos levar, nós precisamos honrar o Senhor da mesma maneira. Não existe cargo mais importante e menos importante, de jeito nenhum. Só existe para o cristão cargo importante, porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, seja em palavra ou em ação, nós devemos fazer para quem e como, diz a palavra. Nós devemos fazer para Deus, e nós devemos fazer com Deus, e tudo para a glória dele. Qualquer cargo nós devemos exercer
mas nós devemos exercê-lo cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É possível então exercer qualquer cargo relacionando a espiritualidade com as demais áreas da nossa vida? Sim, porque a espiritualidade não é mais uma área, é a base de todas as áreas. É a base de todas as áreas. Então nós precisamos entender que espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu falo fé, é a resposta a uma vida saudável com Deus, com Cristo, em Cristo. E Daniel está vivendo isso na sociedade. Ele tem um espírito excelente, um espírito que anda conforme a vontade de Deus, um espírito que é guiado pelo próprio Deus. Então, quando nós olhamos, olha só que interessante, o versículo 2. Quem é assim, quem dá fruto, o fruto aparece. E a gente sabe que o papel do fruto é alimentar, é nutrir alguém, é sair de nós para alimentar alguém. O fruto é externo à árvore, amém? Mas a gente pega esse fruto e faz o quê? Leva interno a nós, para nos alimentar. Por isso que Jesus usou essa figura do fruto. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. E o propósito de Deus, diz a palavra, é que o nosso fruto permaneça. Porque ele não é produzido por nós, ele é produzido através de nós, ele é produzido pelo próprio Deus. E o próprio Deus limpa esses frutos para que nós possamos dar mais fruto. Ou seja, fruto na nossa vida não é para permanecer no pé. Porque a gente sabe que se o fruto permanecer no pé, ele apodrece no pé. E ele ainda prejudica o próprio pé. O fruto existe para ele ir e abençoar. Então, quando nós olhamos, olha só, o fruto natural da vida, versículo 2, ele diz assim: sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Era um entre 3. Só que o versículo 3 vai dizer que Daniel, entre esses 3, se distingue. Algo tem de especial nesse Daniel. Algo o faz diferente. Tem alguma coisa nele que é diferente de todos os demais. Mas, aos olhos daqueles que são atraídos, eles veem isso como algo bom. E Dario viu isso como algo bom. Tão bom que ele falou assim: vale a pena colocar nas mãos dele a minha confiança. Agora os demais olham para Daniel e o veem como concorrente. Porque os demais estão interessados em poder. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a nos ver na sociedade. Qual é o nosso papel e como é o nosso comportamento, porque nós podemos viver na sociedade como Daniel viveu na sociedade. É possível nos ver hoje do mesmo jeito, porque o mesmo Espírito, o mesmo Deus estava sobre Daniel, e em Daniel está sobre nós e em nós. Então, quando nós olhamos para esse texto, eu perguntei quanto que nós, a nossa vida, a nossa fé em Deus tem incomodado as pessoas. Porque a coisa mais triste para nós é quando nós não fazemos diferença nenhuma. Somos mais um no meio da multidão. E nós não somos. Não somos mais um no meio da multidão. Porque mesmo que você seja o único fósforo aceso em meio a um grande salão escuro, a sua luz vai aparecer. Mesmo que ela apareça um pontinho lá longe, ela vai aparecer. Então nós precisamos ser essa luz aonde nós estamos. Nós precisamos. Mas vem uma verdade tão preciosa para nós. Nós podemos ser essa luz. Nós precisamos ser essa luz porque Deus nos fez essa luz.
E nós podemos viver o propósito de Deus, porque Ele nos capacita a ser essa luz. Por isso que o texto fala que Daniel tinha um espírito, havia nele um espírito excelente. Então é algo nele que veio sobre ele. É a presença de Deus, que não é da nossa natureza, mas está em nós, para transformar a nossa natureza e nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Restaurar essa imagem e semelhança de Deus na nossa vida, que o pecado veio distorcer. Agora, olha até onde o coração do ser humano chega. Por quê? Porque esses homens não encontraram em Daniel erro nem culpa. Então agora eles vão tramar uma armadilha e, gente, essas pessoas vão até as últimas consequências para fazer o mal. E isso traz um grande problema para nós. Mas o problema para nós não é o mal que eles intentam sobre nós. Não é. É o juízo que eles trazem sobre nós. Esse é o grande problema. Por quê? Deixa eu só passar. Porque se eles são capazes de se esforçar tanto, de se empenhar tanto para fazer o mal, isso significa que nós também somos capazes de nos esforçarmos tanto e nos empenharmos tanto para fazer o quê? Bem. Se eles têm tanto vigor para fazer maldade, então é possível termos vigor para fazer o bem. Levar sobre as pessoas a bondade de Deus. A bondade de Deus. Nós não somos bons, mas Deus é bom. Jesus mesmo disse. Então nós precisamos levar o Senhor para eles. A resposta não somos nós, a resposta está em nós. Nós somos portadores dessa resposta, dessa solução às pessoas que estão à nossa volta. Nós somos a resposta dessas pessoas. Daniel é a resposta ao povo daquela época, de 3 épocas diferentes. E aí, quando nós olhamos esse texto, a pergunta sobre esse espírito que há em Daniel nesse momento, ele vem de onde? Como que ele vem para Daniel? Eu quero te convidar a olhar o início disso, porque passa por uma decisão pessoal, racional. Não tem nada a ver com arrepio, com nada extraordinário, é tudo ordinário. Capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Eu queria que nós lêssemos juntos, para isso ficar gravado no nosso coração. Daniel 1:8. Vamos juntos? Está projetado? Resolveu Daniel não nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos e permitiu não examinar. Olha para esse texto e veja, foi uma escolha, uma decisão racional de Daniel. Daniel olhou para toda aquela situação, para tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele, e ele falou: não, eu não troco o que Deus me oferece pelo que o mundo me oferece. Eu não troco, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Daniel estava longe da sua terra, ele estava longe das autoridades do seu povo. Ele podia fazer, ninguém estava vendo. Segundo, Daniel foi convidado a. O governo que estava dominando o seu povo estava dando essa abertura para ele. Ele poderia usar a desculpa e falar assim: não, eu vou pegar para eu poder estar numa posição privilegiada. Vocês lembram de Esther? A rainha Esther? Esther, ela foi levada à rainha com o propósito de ser bênção, instrumento de bênção de Deus na vida do seu povo. Se
se Esther não tivesse no lugar que ela estava, porque Deus a levou a este lugar, o seu povo seria exterminado. O seu tio vira para ela e diz assim: será? Não seria por isso, com esse propósito, que você está onde você está? E ele tinha razão, era exatamente isso. Se José não fosse vendido pelos seus irmãos, não tivesse ido cair na casa de Potifar, não tivesse sido prisioneiro, José não seria o segundo homem mais poderoso do Egito. O que seria do povo de Israel? Morria de fome, ou na melhor das hipóteses, se venderia para o Egito. Mas Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Daniel foi levado prisioneiro, gente. Pensa na situação de Daniel. Eu queria ser Daniel, eu não queria. Para começar, Daniel foi arrancado do seu povo. E os estudiosos entendem que Daniel foi-lhe tirado a oportunidade de ser pai, de ser marido. Ele se tornou eunuco. Por causa do cargo que ele exercia. Porque de onde que eles tiram? Você não vê descendente de Daniel. Então, não é um mar de flores, não há um romance. Ah, pastor, mas isso aí Deus não é justo. Gente, os outros estavam piores que Daniel. A gente precisa entender certas coisas. O povo de Deus, toda vez que o povo de Deus era dominado por um povo de fora, é porque o povo desobedecia a Deus. Vocês lembram do Deuteronômio 28? Deuteronômio 28 começa com uma maldição, começa com o propósito de Deus. Deus diz assim: o banquete está à mesa. Só que se a gente não vier à mesa desfrutar desse banquete, a gente morre no nosso lugar de fome. E se morrer de fome, não é porque Deus não serviu o banquete, é porque eu não quis. Por isso que Deuteronômio 28:15 ele começa desse jeito: se você não ouvir, quer dizer, se você ouvir e não der atenção, porque ouvir você vai ouvir, mas se você escolher não dar atenção, então as maldições vão te alcançar. Mas se você ouvir e der atenção, quem vai te alcançar são as bênçãos. Da mesma forma, o que alcançou Daniel aqui foram as bênçãos de ser um instrumento nas mãos do Senhor, mesmo que algumas coisas aconteçam como preço. Por que essas coisas acontecem? Porque Deus é mau? Não, porque Daniel está vivendo num lugar do mundo mau. Você já saiu para evangelizar drogado? Você já foi em meio drogado? Gente, não tem como você ir embora para casa cheiroso, não tem como você manter o seu perfume e sua roupa limpa, não tem. Você vai sair de lá com o cheiro deles e vai levar na sua roupa a sujeira deles. Vai, gente, vai. Se você quiser viver e fazer o que Cristo fez, você vai sair de lá cheirando igual a eles, sujo muitas vezes igual a eles. Mas você não vai sair como um deles. Eles podem sair como você. Amém, irmãos? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nós estamos no mundo não para nos parecermos com o mundo, mas para o mundo se parecer conosco. Porque nós nos parecemos com Cristo. E o mundo não vai nos mudar. Não mudou Daniel. E não mudou por duas coisas: porque Daniel estava cheio do Espírito Santo de Deus, e porque ele resolveu firmemente. Versículo 8 diz assim: resolveu firmemente não contaminar-se. E esse firmemente o levou a fazer uma proposta que só Deus poderia confirmar essa proposta.
chegar para o copeiro lá e falar assim: não nos dê o que o rei mandou que desse. Qual era a proposta de Daniel para o chefe dos eunucos? Desobedeça o rei. E ele desobedeceu, gente. Um escravo estava pedindo para ele desobedecer o seu rei. E ele desobedeceu. Só pode ser coisa de Deus. Esse Deus está conosco. E Ele age da mesma maneira nos dias de hoje. Então não tenha medo de ser diferente do mundo e se parecer com Cristo. Não tenha medo. Não tenha medo. Por isso que a Bíblia fala: importa é agradar a Deus. Porque no fim das contas, aqueles que se desagradarão com a sua fé já têm a sua sentença determinada. O que aconteceu com esses homens? Agora, a triste notícia é que foram eles, foram as esposas e foram os filhos. Triste notícia. Não precisa ser assim conosco. A nossa família não precisa passar por isso, porque o Senhor está falando conosco hoje. Por isso que Deuteronômio foi muito claro: se ouvires hoje, se não ouvires, se não atentares ao que está ouvindo hoje, que é o versículo principal. Então, o hoje é muito forte. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver a maldade do homem contra a soberania de Deus. Porque se vocês prestarem atenção, imagina a cena, gente. Eu fico imaginando a cena. Porque Daniel está na casa dele, abre a janela virada para Jerusalém, porque a gente sabe que isso é um hábito do judeu, porque ele olha em direção a Jerusalém, porque o que está em Jerusalém? O templo de Deus, que representa a presença viva de Deus no meio do seu povo, que tem nessa figura a promessa de Deus quando ele institui o templo. Deus fala assim: se vocês orarem aqui e me buscarem, eu responderei. Então é nisso que ele está crendo, por isso que ele ora de janela aberta. De janela aberta porque ele não podia orar escondidinho, ele podia, gente. Mas Daniel falou assim: eu não quero que nada atrapalhe, eu não tenho vergonha de nada, mas eu não preciso me esconder de nada. Então ele abre a janela, mas ele não abre a janela para fazer birra ou afronta. Ele abre a janela porque todo dia ele abria a janela. Então ele não mudou. Como que a gente lida quando a gente se depara com esse tipo de situação? A gente continua do mesmo jeito. Porque nós deveríamos todos os dias termos esse relacionamento com Deus. Daniel orou de joelho. Não porque orar de joelho é muito mais poderoso do que orar em pé. É porque ele já orava de joelho. Ele continua orando de joelho. Ele orou 3 vezes ao dia. Por quê? Porque era hábito orar 3 vezes ao dia do judeu. De manhã, à tarde, no início da noite. Ele continuou praticando aquilo que ele cria, da maneira que ele cria, mas o seu coração estava voltado diretamente para Deus. Não era, o segredo não estava em orar 3 vezes, o segredo está em falar diretamente com Deus. Vocês perceberam que Daniel, ele não reclama contra Dario, e ele faz questão de dizer isso. Ele fala assim: eu não falei contra o Senhor para Deus. Não precisa praguejar, só precisa de uma coisa, gente: confiar. Nós precisamos confiar. Quando a gente gasta energia em outras coisas, não sobra energia para confiar em Deus. É difícil confiar em Deus em meio a essas situações, porque a luta está nos olhos, no entendimento. Você olha para a situação e você fala assim: eu não vejo saída. Mas tem. E ela tem de maneira sobrenatural, num Deus soberano.
mesmo que eu não veja uma saída. Gente, Daniel, pensa na situação de Daniel. Daniel está na cova, com uma pedra lacrando a cova, com um monte de leão faminto dentro da cova. Então não tinha luz. Ah, pastor, tinha tocha. Para que ia ter tocha dentro da cova dos leões? O leão não precisa de luz. E nem a gente vai precisar de luz lá dentro. Deixa eu ver o leão que vai me morder. Então, no escuro, imagina aquele. Eu não imagino nem o rugido, eu imagino o barulho da respiração daqueles leões dentro daquele lugar escuro. E eu sabendo que eu sou o prato principal. Essa era a situação de Daniel dentro daquela cova, gente. E Daniel não pensou em gritar, lamentar, esbravejar. O que Daniel fez? O que ele sempre fez: confiar no Senhor. E Daniel não estava questionando: mas o que eu fiz para estar aqui? Vocês perceberam o que Daniel vai falar? Daniel vai falar que os leões não o devoraram porque Deus olhou para Daniel e falou assim: cara, tem sentido você estar aqui. Deus não viu em Daniel culpa. Olha o versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Então teve que ter intervenção direta de Deus, não teve? Leão não fechou a boca sozinho. Mas por quê? Ele fechou a boca dos leões para que os leões não fizessem dano. Por quê? Porque foi achada em mim inocência. Gente, não é o que o povo pensa de nós, é o que Deus pensa. Será que se o Senhor olhar para nós, Ele vai achar em nós inocência? Porque, de novo, Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Se o Senhor olhar para nós, se Ele olhar para nós, se Ele olhar para mim, para o André, Ele só vai encontrar maldade em mim, que eu não tenho nada de bom. Mas se Ele olhar para mim, e ao invés de me ver, Ele ver Cristo em mim, em Cristo não há nada de mal. Então há inocência. Amém? Amém. Então Ele providenciou o impossível na nossa vida. Ele providenciou que houvesse inocência em nós, como houve em Daniel. Daniel não era inocente por si mesmo. Daniel era inocente porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O mesmo Espírito que está sobre nós. E faz com que o nosso Espírito viva uma vida íntegra, reta e santa no meio da sociedade. Em meio à sociedade. E se as pessoas lá fora for procurar alguma coisa de errado em nós, no nosso trabalho, eles não vão encontrar. Não vão. Não vão encontrar. Porque nós fazemos tudo para o Senhor. E para o Senhor tem que ser excelência. Por isso que o versículo 3 diz: um espírito excelente. Porque Deus vê além das entrelinhas. Então não adianta camuflar, não adianta contornar, não adianta adaptar. Com Deus é sim ou não. É 0 ou 1. Não tem mais ou menos. Ou é quente ou é frio. Morno, ele vai vomitar. Então Daniel é quente. Dario é quente, porque ele foi inspirado por Daniel. Mas os 119, mais as esposas, mais os filhos, frio. Condenação. Então eu falo para vocês, imagina a cena, porque Daniel com a janela aberta, orando de joelho, em direção a Jerusalém,
Imagina 119 pessoas do lado de fora espiando. Dá para espiar secreto 119 pessoas? Tem que ter muito lugar, muito esconderijo para 119 se esconder. Porque a palavra diz que não há nada que permanecerá oculto. Olha só, versículo 5 diz: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel se não procurarmos contra ele na lei do Senhor. Então esses presidentes, sabe, foram juntos ao rei e disseram. Aí ele vai fazer o decreto. Aí versículo 11: então aqueles homens foram juntos de novo, só que agora eles vão à casa de Daniel. Foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. Então aquele leva e traz 119 tudo junto. Imagina aquela nuvem de gente para lá, para cá, parece até comédia. Enquanto 119 estavam contra Daniel, havia um Deus que estava a favor de Daniel. E a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Ele quem os justifica. Essa é a vida que nós temos, o privilégio que nós temos de viver essa vida. Porque enquanto a nossa vida reta e santa diante de Deus vai causar esse tipo de atitude naqueles que não querem nada de uma vida correta, porque perceba, gente, não está falando sobre perfeição, está falando sobre quebrantamento, arrependimento. Olha o que Deus promoveu no coração de Dario. Dario, quando ele olha para essa situação, ele vê a burrada que ele fez. E ele fica tão bravo porque ele percebeu que ele foi enganado por esses homens, que a primeira coisa que ele faz quando Daniel sai da cova é o quê? É puni-los. Agora, Dario está num processo. Ele nasceu de novo, ele é um bebê. Por quê? Porque nós vemos a atração dele, nós vemos a proclamação poderosa dele. Olha a proclamação dele, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e aos homens de toda a língua que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele está conhecendo. Esse Deus de Daniel ainda não é o seu Deus, mas já está encaminhando. Ele já está tendo contato com esse Deus. Porque Ele é um Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Gente, a gente quando lê isso não percebe a grandeza dessas afirmações. Ele se colocou como um Deus. E ele se rendeu aos pés do Deus de Daniel. Lembra o que o decreto falava? Que ninguém poderia fazer menção, levar os seus problemas a nenhum tipo de Deus. Só ele, ou seja, ele era a autoridade acima de todos os deuses que pudesse existir no império dele, que ali diz que é sobre toda a terra. Ele é a pessoa mais poderosa e o ser divino. E de repente ele olha e fala assim: ele é o Deus vivo. Se ele é o Deus vivo, o que Dario é? Servo. O morto. Ele vive para sempre. Dario é o quê? Temporário. Percebe que diante de Deus nós somos colocados no nosso lugar. E aí eu te pergunto, qual é o seu lugar? Porque o lugar que Deus quer te colocar é um lugar de filho, de filha. Dario, ele faz essa proclamação, é um decreto, gente. Contra o decreto de Dario, ninguém pode se voltar, ninguém, nem ele mesmo, depois que ele fez. E ele está dizendo: não há um Deus como o Deus de Daniel, nem eu mesmo. Esse Deus de Daniel está acima de mim, ele está dizendo isso. Acaba com orgulho, com a vaidade dele, tudo. Ele está num processo de quebrantamento. E ele ainda diz aqui, ó, ele salva, versículo 27, ele livra, ele faz sinais
e maravilhas. Que sinais? Ele fechou a boca dos leões. Quem é esse que fecha a boca dos leões? É o Deus de Daniel, gente. Eu fico imaginando assim, você conhece alguém que fechou a boca dos leões? O Deus de Daniel fechou. Que outro Deus fechou a boca dos leões? Não conheço, só o Deus de Daniel. Eu fico imaginando essas conversas aí pelas ruas da cidade. Você viu lá? Daniel, eu imagino Daniel passando e a turma cutucando e falando: é ele que caiu lá no poço e não morreu. Porque a rocha, a pedra, não prende a vida do cristão. Lembra que foi colocada uma pedra sobre o sepulcro de Jesus e foi selada com um anel? Aqui foi selada com o anel de Dário, de todos os importantes. Vocês perceberam isso? O maior deles. Não foi só foram vários. E não adiantou. O anjo do Senhor entrou lá, com pedra e selo e tudo. Porque na verdade a rocha para o cristão, ela não é para impedir o cristão, ela é para sustentar o cristão. É para firmar os seus passos. É Cristo Jesus. A rocha do cristão, ela não prende, ela liberta. Olha o final do versículo 27. Foi ele quem livrou a Daniel do quê? Do poder dos leões. O que ele está falando aqui? Naquele momento os leões tinham todo o domínio sobre Daniel, mas foram dominados pelo Deus de Daniel. Foram dominados. O que tinha domínio foi dominado. É assim. Então nós vemos um sendo atraído e o coração dele sendo mexido, a pergunta dele sendo respondida, porque olha o que ele diz no versículo 16: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Ele passou a bola para Deus. Por que ele passou a bola para Deus? Porque ele, como Deus, dentro dos 30 dias, o texto diz que ele determina a si mesmo: eu vou livrar Daniel. Só que o texto diz que ele tentou. Olha o versículo 14, diz assim: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol, quer dizer, gastou todo o tempo dele empenhado em salvar a Daniel. Não conseguiu. Não conseguindo, ele virou para Daniel e falou assim: Daniel, eu não consegui. Então agora a bola está com o seu Deus. Você serve constantemente, que ele te livre. Entenderam, gente? Ele não está desafiando Deus, ele está se rendendo a Deus. Ele está falando assim: eu não fui capaz. Então, se esse Deus que você adora tanto, porque ele olhava para Daniel e via essa adoração, que ele te salve, eu não pude. E ele pergunta, porque se você olhar quando ele vai lá no dia seguinte, ele passa a noite, versículo 18, passou a noite em jejum. Jejum é coisa de quem crê em Deus. E ele passou a noite em jejum. Ele não deixou trazer à sua presença os instrumentos de música. A música normalmente era para acalmar o rei, para alegrar o rei. Ele não quis, porque o coração dele estava angustiado. Final do 18, fugiu dele o sono. Aí, na hora que amanheceu, ele correu lá. E a primeira coisa que ele fala, versículo 19, diz que ele corre, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. Imagina a cena, um rei correndo pelos caminho lá, desesperado, descabelado. Isso não era a atitude de um rei, mas ele foi por causa de Daniel. Olha o testemunho da vida de Daniel no rei, gente. Aí ele chega lá e ele faz a pergunta, né? Ele diz assim: chegando ele a cova, versículo 20, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia um caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Será que esse Deus que você adorava tanto
foi capaz de te salvar? Aí no versículo 21, independente da palavra que Daniel vai falar, a voz de Daniel já deve ter causado uma alegria ao coração dele, porque Daniel fala com ele. E qual é a primeira fala de Daniel? Ó rei, vive para sempre, vive eternamente. Daniel mantém o seu respeito ao rei. Por quê? Não porque o rei merecia ser honrado. Daniel deveria dar esse bom testemunho de honrar o rei. Era a obrigação de Daniel, como presidente, se dirigir ao rei dessa maneira. Quando a gente vai no tribunal, nós devemos nos dirigir ao juiz como que? Excelentíssimo. Excelentíssimo. Agora dá para a gente chegar para ele e falar assim: não vou falar excelentíssimo não, porque excelentíssimo só tem um, é só Deus. É um bom testemunho? Não é. Agora, quer dizer que chamar ele de excelentíssimo nós estamos colocando acima de Deus, acima de Jesus? Não. Daniel aqui eles não está colocando Dario acima de Deus, não. Mas ele está dando testemunho de um verdadeiro servo do Senhor. Ele diz: viva eternamente o meu Deus. Agora ele diz, agora ele coloca os pingos nos is. O Senhor é rei, mas ele é meu Deus. Daniel tinha muito claro: o Senhor está no trono porque ele permite, mas quem governa é ele. O Senhor assenta no trono daqui, mas ele nunca deixou o trono que está no alto. Ele governa sobre todas as coisas. Ele diz: o meu Deus enviou um anjo. E aí diz: porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi. Essa palavra para mim mexe muito no coração. Não cometi delito algum. Ou seja, Daniel falar contra o rei seria um delito diante de Deus. Ele deixaria de ser achado inocente por Deus. Só Deus podia conduzir um coração desse, na verdade. Não foi Daniel que saiu da cova e falou: agora o Senhor manda esse povo no meu lugar. Não foi Daniel que fez isso. Daniel saiu da cova e continuou glorificando e adorando a Deus como ele sempre fez. Nada mudou, nada abalou a fé de Daniel, nada abalou a forma dele se relacionar com Deus, nada abalou. Sabe por quê, gente? Aqui eu encerro. Porque diz o texto assim, versículo 23: o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Foi tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. E agora, por quê? Vamos ler? Por quê? Vamos com força? Por quê? Crê, mas não qualquer pessoa, em qualquer coisa, de qualquer maneira. É crer da maneira certa, na pessoa certa. Em Deus, da maneira certa. Na pessoa certa. Em Deus e da maneira certa. Seu Deus. Ele precisa ser Deus sobre a minha vida. Essa é uma promessa dele para nós. Quando ele fala ao povo dele, ele diz assim: eu serei o seu Deus e vocês serão meu. Daniel está fazendo uso do quê? Da aliança de Deus comigo. Ele nunca abriu mão disso. Nós não devemos abrir mão da aliança de Deus com cada um de nós. Amém, gente? Amém. Feche os olhos para lá. Ah, Senhor, que bênção é ser teu filho, teu povo, e ser alvo da tua graça, do teu amor, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas essas que podem chegar a tal ponto de nos levar à cova dos leões. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor está lá conosco e fecha a boca dos leões. O Senhor está lá conosco e fecha a nossa boca para não falarmos contra outros e assim sermos, ó Deus, acusados diante do Senhor.
O Senhor abra o nosso coração para termos fé e crermos no Senhor que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, e nos une em Ti, e nos torna o Teu povo. Então nos abençoe, Deus, como Teu povo que está reunido aqui essa noite, no Teu nome, porque nós estamos diante do Senhor desejosos de ir agora para as nossas casas e vivermos o resto dessa semana glorificando o Senhor e testemunhando o Teu santo nome, e sendo testemunha viva da vida do Senhor que veio a essa cidade, veio à nossa casa, à nossa vizinhança, buscar e salvar o perdido. Que o Senhor, em nome de Jesus, se manifeste, revelando o Teu amor, o Teu poder a cada um de nós e através de nós, como o Senhor fez na vida de Daniel, Teu filho, Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor, vamos ficar em pé. Após a bênção, eu quero só dar um recadinho bem rapidinho. E agora, Igreja de Cristo e de paz, que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe todos os nossos dias, nos levando ao trono de Deus, o trono de amor do nosso Deus e Pai, cheios do poder e da unção do Senhor, que nos leva a chegar aos confins da terra como testemunhas da grandeza do Senhor e do Teu amor, hoje e sempre. Amém.